Fala pessoal, tudo bem com vocês? E para nossa aula remota de hoje, tá? O conteúdo que eu estou deixando para vocês, eu vou trazer a resolução de alguns exercícios da nossa lista de exercícios sobre séries de potência, tá? Ela está sem o gabarito, né, como que vocês devem ter visto, então eu vou fazer a resolução de alguns ali com vocês, tá? Para vocês poderem estar estudando, tá? E também, né, resolver o último exemplo que ficou na nossa última aula, né, no nosso último encontro, tá? Então vamos lá. No caso, esse exercício, né, é o exemplo que a gente tinha na última aula, ele pedia para a gente determinar aqui o raio de convergência, né, e o intervalo de convergência desta série de potência. Tá? Então, para a gente fazer essa nossa determinação, a gente primeiro precisa saber qual é o raio da nossa, na verdade, qual é o centro da nossa série, né? E o centro desta série, se a gente reajeitar ela, né, para fazer a reescrita dela, a gente pode perceber que ela tem de n igual a zero até o infinito, né, de n sobre n, 3 elevado a n mais 1, vezes a potência x mais 2 elevado a n. Né? Então, neste caso, esta série ela apresenta centro igual a menos 2, ou seja, ela sempre vai se convergir para quando x é menos 2, né? E a nossa função dos coeficientes Cn, né, é dada por n sobre 3n mais 1. Tá? Bom, para a gente determinar o intervalo de convergência, né, a gente precisa do valor do raio, do centro, que nós já temos, mas precisamos achar o raio. Né? E o raio ele vai ser determinado a partir do momento em que a gente conseguir isolar o módulo de x menos a elevado, tem que ser, no caso, menor ou igual a r, né? Ou menor que o raio. Né? Então a gente precisa chegar nesta expressão, né? Precisamos determinar esse valor e para isso a gente usa o teste da razão. Tá? Então vamos aplicar o teste da razão. O teste da razão ele diz que é o limite do módulo, tá, do termo sucessor. Então neste caso nós teríamos n mais 1 vezes x mais 2 elevado a n mais 1, dividido por 3n mais 2, dividido pelo termo geral da nossa sequência, né, da série, que é n vezes x mais 2 elevado a n sobre 3n mais 1. Calculando isso para quando n tende ao infinito, né? Lembrando que isso deve ser menor que 1 para que a série, né, nossos termos, possa ser convergente, né? Então menor que 1. Tá? Vou aproveitar aqui, fazendo a sequência. Aqui nós temos uma divisão de duas frações, então a gente vai inverter os termos e eu já vou estar mudando algumas coisas. Né? No caso, nós teremos n mais 1 vezes x mais 2 elevado a n vezes x mais 2, já que o nosso expoente era n mais 1. Tá? Dividido, então, por 3 elevado a n vezes 3 elevado a 2, que são 9, tá? Isso vezes o inverso desta expressão. No caso, o inverso dela vai ser 3 elevado a n vezes 3, dividido então por n vezes x mais 2 elevado a n. Tá? E a gente pode então fazer algumas simplificações. No caso, esse 3 elevado a n com esse 3 elevado a n, esse x mais 2 ao quadrado por esse x mais 2 ao quadrado, x mais 2 elevado a n. Tá? Também posso simplificar esse 3 com esse 9, sobrando aqui um 3. Lembrando que n tende ao infinito
nesta situação do teste da razão. Tá? Então, sobrou para nós que o limite do módulo de n mais 1 sobre 3n vezes x mais 2. Módulo, e o n tende ao infinito, e essa nossa expressão deve ser menor do que 1. Tá? Como a gente está trabalhando com o limite para n, então x mais 2 é uma constante, posso colocar fora do nosso limite. Tá? Então vai ficar módulo de x mais 2 vezes o limite do módulo de n mais 1 sobre 3n para quando n tende ao infinito. Tá? Isso sendo menor, então, que 1. Tá? Este limite, nesse caso, né, eu também poderia colocar esse 3 fora da nossa expressão, tá? Mas esse limite, a gente pode estar aplicando o teorema de L'Hopital e a derivada do de cima, da parte de cima da nossa expressão é 1 e a de baixo é 3, ou seja, este limite ele tende, então, para 1/3. Tá? Então, nós teremos aqui que o módulo de x mais 2 vezes 1/3 vai ser menor do que 1, isolando o nosso módulo de x mais 2, que é a nossa premissa inicial, nós teremos então que o módulo de x mais 2 ele deve ser menor que 3, né? Esse 3 passa multiplicando. E esse valor 3, então, é o nosso raio de convergência. Tá? Assim, nós podemos definir que nossa série de potências ela é convergente dentro do intervalo de centro menos 2, tá? 3 acima, então menos 2 com mais 3, ela vai a 1, e menos 2 menos 3, ela vai a menos 5, tá? Então, dentro deste intervalo, ela é convergente, tá? Então, nosso intervalo de convergência, IC, vai ser descrito por x, menos 5 é menor que x, que é menor que 1, tá? Temos aqui, então, o nosso intervalo de convergência dessa série, tá? Bora para o próximo, já é um exercício da lista, né? Vamos exercício, se não me engano, exercício 2 ou exercício 3, tá? Nas séries de potência abaixo, determine o valor do centro da série, tá? Então, simplesmente definir o centro da série. Então, para olhar para o centro, a gente olha sempre para a potência. Então, nesse caso, a nossa potência é x mais 2 elevado a n. Então, o nosso centro é A igual a menos 2. Perfeito? Porque é o valor que vai zerar a base da nossa potência, né? Neste caso, a nossa potência é x elevado a n, tá? Então, o centro dela é 0, né? Porque o x vai ser 0 para zerar a base da potência, tá? Nessa expressão, a nossa potência é x menos meio elevado a n, então o centro dela é A igual a meio. Perfeito? E, por último, né, nossa potência é x elevado a x mais 2/3 elevado a n, então o nosso centro é menos 2/3. Né? Vale então aí reforçar que, sendo esses os centros, a função que determina o coeficiente, né, a nossa Cn, da primeira é 1 sobre n mais 2, a da segunda e elevado a n sobre n, da terceira 2 elevado a n sobre n mais 1, e da quarta menos 1 elevado a n mais 1. Tá? Gente, esse primeiro vídeo fica por aqui, tá? Eu retorno num próximo abordando mais alguns exercícios. Grande abraço e até daqui a pouco.